curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Frederic Bastiat. 2 Machados, barataria e a petição dos fabricantes de velas. Os 2 Machados. Petição de Jacques Bonhomme, carpinteiro, ao Sr. Koningridaine, Ministro do Comércio. Senhor Ministro Industrial da Tecelagem. Sou carpinteiro, como foi Jesus. Trabalho com o machado e a enxó para você vir. E foi cortando e rachando lenha, de manhã à noite, nas terras do Senhor nosso Rei, que me dei conta de que meu trabalho é tão nacional quanto o vosso. Sendo assim, não vejo por que razão a proteção não vem em auxílio de minha estância de madeiras, tal qual faz com a vossa indústria. Afinal, se vós fabricais tecidos, eu faço telhados. Ambos, por maneiras diversas, protegemos nossos clientes do frio e da chuva. Entretanto, eu tenho que correr atrás dos fregueses, enquanto os fregueses é que correm atrás de vós. Soubestes bem forçá-los a isso, impedindo-os de comprar em outro lugar, enquanto meus fregueses procuram quem bem lhes aprouver. O que há de espantoso nisso? Ora, o Sr. Kunin, ministro, não se esqueceu do Sr. Kunin, fabricante de tecidos, o que é natural. Mas infelizmente meu humilde ofício não deu nenhum ministro à França, embora tenha dado um Deus ao mundo. E este Deus, no código imortal que legou aos homens, não introduziu nenhuma palavra autorizando os carpinteiros a enriquecerem à vossa maneira, ou seja, às custas de outrem. Considerai então a minha situação. Ganho 30 soldos por dia, exceto aos domingos e feriados. Se eu vos oferecer meus serviços, ao mesmo tempo que um carpinteiro de Flandres, e se ele trabalhar por um soldo menos, é claro que lhe dareis preferência. Contudo, se desejo me vestir e um tecelão belga me oferece seus tecidos do mercado, competindo com os vossos, vós o expulsareis do país, ele e seus tecidos. Deste modo, me verei forçado a procurar vossa loja, que é a mais careira, e meus míseros 30 soldos passarão a valer, na realidade, 28. Que digo, não valem nem 26. Pois, em vez de expulsar o tecelão belga às vossas custas, o que seria o mínimo a se esperar, vós me obrigais a pagar as pessoas que, no vosso interesse, mandam o belga a passear. E como um número considerável de vossos companheiros legisladores, com os quais vos entendeis as 1000 maravilhas, me leva, cada um deles, 1 ou 2 soldos a mais, a pretexto de proteger seja o ferro, seja o carvão mineral, seja o óleo, seja o trigo. O fato é que não consigo salvar deste assalto nem sequer 15 soldos, dos 30, que consigo ganhar. Vós me direis, sem dúvida, que estes pequenos soldos, que fogem, sem qualquer compensação, do meu bolso para o vosso, são o sustento daqueles que vivem em torno de vosso castelo e que também vos propiciam condições de viver muito bem. Permiti-me alertar-vos que se vós me deixasseis esses soldinhos nas minhas mãos, eles também seriam o sustento dos que vivem em torno de mim. De qualquer forma, senhor ministro industrial de tecelagem, sabendo que seria mal recebido, não venho vos forçar, como aliás eu teria o direito, a abdicar da restrição imposta à vossa clientela. Prefiro seguir a tendência geral e reivindicar também um pouquinho de proteção. Com toda a certeza vós ireis apresentar-me alguma dificuldade. Amigo, direis, gostaria de proteger a ti e a teus pares, mas como conceder vantagens alfandegárias ao trabalho dos carpinteiros? Seria possível proibir a entrada de casas por terra e por mar? Tal atitude seria ridícula. Mas, de tanto pensar no problema, descobri outro meio de favorecer os filhos de São José. Vós acatareis minha ideia, creio, com mais benevolência, pois não tem diferença nenhuma dos privilégios que são votados por vós e para vós mesmos todos os anos. Este meio maravilhoso consiste no seguinte: proibir, em toda a França,
Uso de machados afiados. Semelhante restrição não seria nem mais ilógica nem mais arbitrária do que a encontrada por vós para os vossos tecidos. Por que motivo expulsais os belgas? Porque vendem mais barato do que vós. E por que vendem eles mais barato? Porque são superiores a vós enquanto fabricantes de tecidos. Entre vós e um belga há exatamente a mesma diferença que entre um machado cego e um afiado. E vós me forçais, a mim, carpinteiro, a comprar o produto feito pelo machado cego. Considerai a França como um operário que quer, através de seu trabalho, adquirir coisas de que necessita, dentre as quais estão os tecidos. Para tanto há dois caminhos possíveis. O primeiro é fiar e tecer a lã. O segundo é fabricar outras mercadorias como, por exemplo, relógios, papel de parede ou vinho, e trocá-las com os belgas por tecidos. Desses dois procedimentos indicados, o que dá melhor resultado pode ser simbolizado pelo machado afiado, o outro, pelo cego. Não podeis negar que, atualmente, na França, dá mais trabalho obter-se uma peça de tecido diretamente de nossos teares, é o machado cego, do que indiretamente por intermédio das nossas vinhas, é o machado afiado. E não podeis negar isso, porque é justamente em função desta maior dificuldade, com a qual constituís vossa riqueza, que recomendais e, ainda mais, que impondes o uso do pior dos dois machados. Pois bem, sede pelo menos consequente, imparcial, se não quiserdes ser justo, e tratai os pobres carpinteiros como tratais a vós mesmo. Editai uma lei que diga: ninguém poderá usar senão vigas e travas produzidas por machados cegos. E vede o que vai acontecer. Onde tínhamos de dar 100 machadadas, daremos 300. O que fazemos em uma hora, levaremos 3. Que poderoso estímulo para o trabalho. Aprendizes, artífices e mestres, não seremos mais em número suficiente. Seremos procurados e, por conseguinte, bem pagos. Quem quiser usufruir de um telhado terá de se submeter às nossas exigências, do mesmo modo que quem quer ter um tecido é obrigado a se submeter às vossas. E que não venham os teóricos do livre mercado pôr em dúvida a utilidade dessa medida. Se o fizerem, saberemos bem onde achar uma refutação vitoriosa. Será no vosso relatório parlamentar de 1834. Nós os derrotaremos com esse relatório, pois nele vós soubestes admiravelmente defender a causa das proibições e dos machados sem corte, o que, no fundo, constituem-se dois nomes usados para designar uma só coisa: garotaria. Não há nada comparável à estação de águas dos Pirineus. Lá se encontram homens de todo o país, gente experiente que já viu muito, reteve muitas coisas, e está pronta a muito contar. Encontram-se lá também, o que é menos precioso, e em grande número, outros homens dispostos a com razão, muito escutar. Já há vários dias, nós, verdadeiros doentes, doentes sérios, como se diz em nossos dias, o que não nos impede de ser alegres, formávamos um grupo em volta de um fidalgo valenciano, que visitou longa e detalhadamente a ilha de Barataria e que nos contava coisas maravilhosas vistas por lá. Sabe-se que essa ilha tem como legislador o grande Sancho Panza, o qual acreditou dever desvencilhar-se, em suas instituições, dos legados clássicos de Minos, Licurgo, Solon, Numa e Platão. Em Barataria, o princípio básico de governo é deixar os governados julgarem e decidirem por eles mesmos, em todos os assuntos, e nada exigir deles a não ser o respeito à justiça. O governo não promete nada também. Ele não se encarrega de nada e só responde pela segurança da população. Em outra oportunidade, eu lhes falarei sobre os efeitos desse sistema. Por hoje, vou me limitar a transcrever aqui duas cartas que foram trocadas entre Dom Quixote e Sancho, durante o reinado do célebre batalhador manchego, e que estão preciosamente conservadas na biblioteca de Barataria. Infelizmente, o cavaleiro do rosto triste e também seu escudeiro não tomaram cuidado de datar a correspondência deles. Supõe-se que essa só tenha ocorrido vários meses após Sancho ter tomado posse da ilha. Isso se reconhece pelo estilo, que trai, em Dom Quixote, a perda do pouco de bom senso que lhe restava aí, em Sancho,
uma menor dose de amável ingenuidade. Não importa como seja, mas tudo que vem desses dois heróis é por demais precioso para não ser conservado. Dom Quixote a Sancho. Amigo Sancho, não posso me referir ao quanto é difícil governar os homens, sem sentir algum remorso por te ter proposto governar a ilha de Baratária, missão para a qual tua cabeça e teu coração não estavam talvez o bastante preparados. Por isso, tomo a liberdade de te apresentar, daqui por diante, frequentes conselhos, que tu seguirás, espero, com a docilidade que imposta aos escudeiros pelas leis da cavalaria. Como deves agora deplorar a grosseira existência que levaste até o dia em que te associaste, com teu burro, às minhas gloriosas campanhas, aos meus nobres caminhos traçados pelo destino. Os grandes feitos que testemunhaste nos quais não deixaste de tomar parte arrancaram certamente teu espírito das preocupações vulgares da tua aldeia. Mas terá ele tido tempo de se elevar à altura necessária que deve alcançar o espírito de um legislador? Receio, amigo Sancho, que, chamado a representar no palco do mundo o papel de um Minos, de um Licurgo, de um Solon, de um Numa, tu não estejas ainda suficientemente identificado com o pensamento e os objetivos desses grandes homens. Como eles, tu és mais que um príncipe, tu és legislador. E tu sabes o que é um legislador? Aquele que ousa legislar para um povo deve se sentir em condições de mudar, por assim dizer, a natureza humana, de transformar cada indivíduo, que é, por si só, um todo perfeito e solitário, em parte de um todo maior, do qual esse indivíduo deve receber, de algum modo, sua vida e seu ser. Deve ainda poder alterar a constituição do homem para reforçá-la, substituir a existência física e independente que recebemos da natureza por uma existência parcial e moral. É preciso, resumindo, que ele tire do homem suas próprias forças para lhe dar outras que lhe sejam alheias e que ele não possa usar senão auxiliado por outrem. Amigo Sancho, tens que ser primeiro o inventor, depois o mecânico de uma máquina, da qual o povo de Baratária será o material e as molas. Não te esqueças de que, nessa máquina, tudo deve combinar, não para a glória do inventor ou a felicidade do mecânico, mas para a felicidade e a glória da própria máquina. A primeira dificuldade que tu vais encontrar será de fazer tuas leis serem aceitas. Não seria mal se pudesses persuadir aos baratarianos que tu tens ligação secreta com alguma deusa. Tu sancionarias tuas leis em dia de tempestade, em meio aos trovões e relâmpagos. Elas seriam, assim, impressas no espírito deles com o sentimento de um salutar terror. Teu código não seria simplesmente um código, mas uma religião. Violar a lei seria cometer um sacrilégio, e faria o violador incorrer não somente em castigos humanos, mas também na ira dos deuses. É dessa maneira que darás estabilidade à tua cidade e forçarás os cidadãos a suportarem docilmente o jugo da felicidade pública. Tal impostura seria, é bem verdade, odiosa em qualquer outra pessoa, mas é permitida a um legislador. Todos fizeram uso dela, de Licurgo a Maomé, e, em nossos dias, se tu leres os artigos dos jornalistas que aspiram a refazer a sociedade, observarás neles um certo tom de misticismo, que prova não se aborrecerem eles por passar por inspirados e profetas. Os que recorrem a tais superstições são mais desculpáveis, têm mérito, pois honram os deuses por sua sabedoria. Terás depois que resolver a seguinte questão importante: vais estabelecer ou não a escravidão? Quanto a esse assunto, muitos prós e muitos contras. Se, como nós, pessoas esclarecidas, tivesses passado toda a tua juventude entre os gregos e os romanos, saberias que a virtude é incompatível com o trabalho, que só o mister das armas é nobre, que só a guerra é grande, que nossas mãos não saberiam se ocupar dignamente senão com as artes que servem à dominação ou à destruição, e que aqueles que nos fazem existir são essencialmente baixos, vis e servis. Deduz-se daí que, para fazer florescer a virtude na tua ilha, deves banir de lá o trabalho. No entanto, banir o trabalho seria banir a vida. Eis como poderias resolver tal dificuldade. Repartirias os baratarianos em duas classes. Uns, em torno de 95%,
se dedicariam, com o nome de escravos, aos trabalhos servis. Seriam marcados na testa para serem reconhecidos, e seriam acorrentados pelo pescoço para não provocarem rebeliões. Os outros viveriam, então, nobremente. Exerceriam a luta, o pugilismo, se aperfeiçoariam na arte de matar, ou seja, sua ocupação seria a virtude. É assim que realizarás a liberdade. O que? Me dirás, a liberdade não pode florescer senão com a ajuda da servidão. Talvez. Medite sobre estas palavras, amigo Sancho, e responda-me sem demora. Resposta de Sancho. Mandei meu secretário ler-me sua carta e, embora eu compreenda muito pouca coisa do que ela diz, apresso-me em respondê-la. Para dizer a verdade, não percebo que tenha aprendido algo de muito útil para o meu governo durante o curso de nossas aventuras. Acontece ainda, estranhamente, que a maior parte de seus discursos se foram da minha cabeça. Já as sentenças de nosso cura, os provérbios de Carrasco e, sobretudo, as máximas de Teresa Pança são para mim, ainda hoje, de grande auxílio. Quanto às campanhas das quais falo e nas quais tenho a bondade de dizer que tive participação, não me lembro delas também e não posso considerar campanhas as suas singulares lutas contra moinhos de vento ou carneiros, pois delas só fui espectador inativo. Mas, ao contrário, lembro-me muito bem das pauladas que me quebraram os ossos, no bosque onde combatemos 20 almocreves. Enfim, eis-me aqui, como o senhor diz, legislador, príncipe e governador. Registro inicialmente que, segundo seu ponto de vista, a sociedade baratariana deve ser uma máquina da qual os baratarianos serão os materiais e o inventor, o executor, o mecânico. Mandei ler 3 vezes essa passagem de sua honrosa carta, sem jamais poder compreender a primeira palavra. Os baratarianos, que o senhor talvez nunca viu, são feitos como o senhor e eu, ou aproximadamente, pois não há nenhum deles que atinja a sua magreza ou a minha rotundidade. Tirando isso, eles se parecem muito conosco. Têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e a cabeça deles, se não me engano, contém um cérebro. Eles se movem, pensam, falam e parecem todos muito ocupados com as providências que têm de tomar para serem felizes. A bem dizer, não se ocupam de outra coisa. E não entendo por que o senhor os tomou por materiais. Observei também que os baratarianos têm outro traço de semelhança com os habitantes de minha aldeia. É pelo fato de cada um deles ser tão ávido de felicidade que chegam a buscá-la às vezes às custas de outrem. Durante várias semanas meu secretário só fez ler-me petições surpreendentes a esse respeito. Todas, sejam elas provenientes de um só indivíduo ou da comunidade, podem se resumir nestas 2 sentenças: não nos peça dinheiro, dê-nos dinheiro. Isso me fez refletir muito. Mandei buscar meu ministro da Hacienda e lhe perguntei se conhecia um meio de dar sempre dinheiro aos baratarianos sem jamais ter de pedir-lhes dinheiro. O ministro me afirmou que esse meio lhe era desconhecido. Perguntei-lhe se não poderia ao menos dar aos baratarianos um pouco mais de dinheiro do que a quantia que eu lhes pediria. Ele me respondeu que era exatamente o contrário, e que era totalmente impossível dar 10 aos meus súditos sem lhes tomar pelo menos 12, por causa das despesas. Então eu desenvolvi o seguinte raciocínio: se eu der a cada baratariano o que lhe tomar, excetuados os gastos com despesas, a operação é ridícula. Se eu der mais a uns, é porque darei menos a outros, e a operação será injusta. Considerando todo o benefício da medida, decidi agir de outra maneira, segundo o que me pareceu mais justo e razoável. Convoquei uma grande assembleia de baratarianos e lhes falei assim: baratarianos, examinando como vocês e eu somos feitos, achei que havia muita semelhança entre nós. Concluí, então, que não me era possível, assim como não o seria a qualquer um de vocês, fazer a felicidade de todos. E venho lhes dizer que não aceito a ideia de ser o responsável por isso. Vocês não têm braços, pernas e a vontade para coordená-los. Façam, pois, a felicidade de vocês por vocês mesmos. Deus lhes deu terras, cultivem-nas e retirem delas os produtos necessários. Troquem-nos uns com os outros. Que aqueles que trabalham a terra, os que tecem, os que ensinam, advogam, curam,
Que cada um trabalhe segundo seu desejo e gosto. Quanto a mim, meu dever é garantir a cada um as duas coisas seguintes: a liberdade de ação e a livre disposição dos frutos de seu trabalho. Eu me dedicarei constantemente a reprimir, onde ela se manifestar, a funesta inclinação dos homens a se despojarem mutuamente. Darei a todos segurança total. Encarreguem-se do resto. Não é um absurdo que vocês me peçam outra coisa além disso? Que significam esses montes de petições? Se eu lhes desse crédito, todo mundo roubaria, todo mundo embarataria. E isso por meu intermédio. Creio, ao contrário, ter por missão impedir que um roube e o outro. Baratarianos. Há bastante diferença entre esses dois sistemas. Se eu tiver de ser, segundo vocês, o instrumento através do qual todo mundo rouba a todo mundo, será como se eu dissesse que todas as propriedades de vocês me pertencem e que eu posso dispor delas tanto quanto da liberdade de vocês. Vocês não seriam mais homens, porém, animais. Se eu tiver de ser o instrumento através do qual não haja ninguém roubado, minha missão será tanto mais restrita quanto mais vocês forem justos. Então, não vou pedir a vocês mais do que um pequeno imposto, e vocês só poderão culpar a vocês mesmos por tudo o que lhes acontecer. Em todo caso e em toda justiça, não é a mim que vocês deverão culpar. Minha responsabilidade será bem reduzida e minha estabilidade melhor assegurada. Baratarianos, eis, portanto, o que vamos convencionar. Façam como bem entenderem. Levantem-se tarde ou cedo, trabalhem ou descansem, façam banquetes ou jejum, gastem ou poupem, ajam isoladamente ou em comum, entendam-se entre si ou não se entendam. Eu os tenho a todos por adultos e os respeito demais para intervir nessas coisas. É claro que elas não me são indiferentes. Eu prefiro vê-los ativos a preguiçosos, econômicos a pródigos, sóbrios a intemperados, caridosos e impiedosos, mas não tenho o direito e, em todo o caso, não tenho o poder de lançá-los no mundo que me convém. Confio em vocês e na lei da responsabilidade, a qual Deus submeteu o homem. Tudo o que farei da força pública me confiada é aplicá-la para que cada um se contente com a sua liberdade, sua propriedade, e seja contido pelos limites da justiça. Eis o que eu disse, meu caro mestre, fazendo-lhe conhecer assim minhas palavras, feitos e gestos. Desejo saber o que o Senhor pensa deles, antes de responder ao resto de sua carta. Tenho, aliás, necessidade de descansar, pois ainda não tinha ditado nada tão longo. Petição dos fabricantes de velas. Petição dos fabricantes de velas, círios, lamparinas, castiçais, postes de luz, espevitadores, apagadores de vela e produtos feitos com sebo, óleo, resina, álcool e tudo o que, de um modo geral, se refere a material de iluminação. Aos senhores membros da Câmara dos Deputados. Senhores, vós estáis absolutamente certos. Desprezais as teorias abstratas, a abundância e os preços baixos vos dizem pouco. Preocupai-vos, sobretudo, com o destino do produtor. Quereis livrá-lo da concorrência estrangeira. Em uma palavra, desejais reservar o mercado nacional para a indústria nacional. Vimos, portanto, oferecer-vos uma especial oportunidade para aplicar vossa, como dizer, vossa teoria. Não, nada há de mais enganador do que a teoria. E vossa doutrina. E vosso sistema. Vosso princípio. Mas vós não apreciais as doutrinas. Tendes horror aos sistemas. E, quanto aos princípios, declarais que não existem em economia social. Chamaremos isso, então, de vossa prática. Vossa prática sem teoria e sem princípios. Atualmente vivemos sob a intolerável concorrência de um rival estrangeiro. Ele possui, ao que parece, condições altamente superiores às nossas para produzir luz. Este rival inunda nosso mercado nacional com preços fabulosamente reduzidos. E basta que ele apareça para que todas as nossas vendas cessem. Todos os consumidores se dirigem a ele. Com isso, boa parte da indústria francesa, que possui inúmeras ramificações, fica diretamente atingida por uma estagnação completa. Este rival, que não é outro senão o Sol, declarou contra nós guerra tão ferrenha que suspeitamos nos tenha sido ele enviado pela pérfida Albion,
boa diplomacia nos tempos de hoje. Prova disso é que ele vem dispensando a essa ilha orgulhosa atenções muito especiais que nem sequer se digna a nos oferecer. Vimos, então, pedir-vos que editeis uma lei determinando que sejam fechadas todas as janelas, lucarnas, frestas, e também contraventos, postigos, cortinas, persianas, claraboias, estores, enfim, todas as aberturas, buracos, fendas e fissuras por onde a luz do sol possa penetrar nas casas, provocando enorme prejuízo para as indústrias que temos o orgulho de ter criado em nosso país. Aliás, seria bastante ingrato, se nos abandonasse agora, diante de luta tão desigual. Rogamos, senhores deputados, que não encareis este nosso pedido como uma sátira e que não o desprezeis, sem pelo menos escutar as razões que apresentamos e para as quais estamos solicitando o vosso apoio. Em princípio, se o acesso à luz natural for o mais possível dificultado, se for criada a necessidade da luz artificial, qual será a indústria na França que não se sentirá cada vez mais estimulada a se desenvolver? Se consumir mais sebo, haverá necessidade de mais bois e de mais carneiros. Consequentemente, veremos multiplicarem-se os prados artificiais, o consumo de carne, de lã, de couro e, sobretudo, de estrume, base de toda a riqueza agrícola. Se consumir mais óleo, veremos expandir-se a cultura da papoula, da oliveira, da couza. Essas plantas ricas, mas que esgotam o solo, vão então tirar lucro da fertilidade que o rebanho de animais dará às nossas terras. Nossos campos se cobrirão de árvores resinosas. Numerosos enxames de abelhas recolherão em nossas montanhas tesouros perfumados que se evaporam das flores de onde emanam, sem qualquer aproveitamento atualmente. Não haverá, pois, um setor sequer da agricultura que deixará de ser beneficiado e de conhecer um grande desenvolvimento. O mesmo acontecerá com a navegação. Milhares de embarcações partirão para a pesca da baleia e, em pouco tempo, teremos uma frota capaz de sustentar a França e de responder à patriótica susceptibilidade dos peticionários abaixo-assinados, vendedores de velas etc. E o que dizer dos artigos manufaturados em Paris? Imaginai os dourados, os bronzes, os cristais dos castiçais, das lamparinas, dos lustres e dos candelabros, reluzindo em espaçosos estabelecimentos comerciais, colocando no chinelo as lojas de hoje, que não passam de pequeninas boutiques. Não haverá quem não venha usufruir de aumentos de salário e de bem-estar, desde o pobre resineiro, no alto de sua colina, até o triste mineiro, no fundo das galerias de sua mina. Refleti sobre isso, senhores, e vós vos convencereis de que não haverá um único francês, do opulento acionista da companhia Anzinha ao mais humilde vendedor de fósforos, a quem o sucesso de nossa petição não venha a favorecer. Podemos prever vossas objeções, senhores, mas não nos apresentareis sequer uma que não esteja nos velhos e usados livros dos adeptos da liberdade comercial. Ousamos desafiar-vos a pronunciar qualquer palavra contra nós sem que ela reverta imediatamente contra vós e contra os princípios que orientam toda a vossa política. Se disserdes que, caso obtenhamos o privilégio que estamos reivindicando, a França não lucrará nada, pois o consumidor arcará com despesas, nós vos responderemos: vós não tendes mais o direito de invocar os interesses do consumidor. Todas as vezes que este teve problemas com o produtor, vós o sacrificastes sempre em todas as circunstâncias. Assim procedestes para estimular o trabalho, para aumentar o domínio do trabalho. Pelo mesmo motivo e do mesmo modo deveis proceder agora. Vós mesmos viestes ao encontro da objeção, quando afirmávamos estar o consumidor interessado na livre introdução do ferro, do carvão, do sésamo, do trigo, dos tecidos. Vós dizieis que o produtor estava interessado na sua exclusão. Pois bem, se os consumidores estão interessados na utilização da luz natural, os produtores, por sua vez, estão interessados na sua proibição. Mas, direis ainda, o produtor e o consumidor formam um todo indivisível. Se o fabricante ganhar com qualquer privilégio que lhe for concedido, automaticamente ganhará o agricultor. Se a agricultura prosperar,
abrir-se-ão possibilidades de venda fácil para as fábricas. E, se nos for concedido o monopólio da iluminação artificial durante o dia, compraremos mais sebo, carvão, óleo, resinas, cera, álcool, prata, ferro, bronze e cristais para alimentar nossa indústria. Além disso, nós e numerosos fornecedores, enriquecidos, consumiremos muito e espargiremos bem-estar e abastança por todos os ramos de trabalho de nossa nação. Direis então que a luz do sol é uma dádiva da natureza e, como tal, gratuita. Rejeitar, pois, dádivas dessa ordem seria rejeitar a própria riqueza, a pretexto de estimular os meios para adquiri-la. Mas cuidado, pois assim estareis trazendo a morte para o coração de vossa política. Cuidado, já que, até o presente momento, tendes rejeitado sempre o produto estrangeiro, ainda mais porque se aproxima da dádiva gratuita. Para submeter-vos às exigências de outros monopolizadores, vós só unheis uma semi-razão. Para acolher nosso pedido, vós tendes uma razão completa. E rejeitar-nos com base no fato de que temos mais razões que os outros seria estabelecer a equação, mais x igual menos. Em outras palavras, seria acumular absurdo sobre absurdo. O trabalho e a natureza concorrem em proporções diversas, conforme os países e os climas, para a criação de um produto. A parte que cabe à natureza é sempre grátis. A parte que cabe ao trabalho é que dá valor ao produto e que, portanto, se paga. Se uma laranja de Lisboa é vendida pela metade do preço de uma laranja de Paris, é porque um calor natural e, por conseguinte, gratuito, faz por uma o que a outra deve ao calor artificial, logo, dispendioso. Assim, quando uma laranja nos chega de Portugal, pode-se dizer que ela nos é oferecida a metade gratuitamente, metade com custos, ou, em outros termos, pela metade do preço da laranja de Paris. Ora, é precisamente esta semi-gratuidade, perdão pela palavra usada, que vós contestais e quereis repudiar. Vós direis, como o trabalho nacional poderia sobreviver à concorrência com o trabalho estrangeiro. Aquele tem tudo por fazer, e estes só a metade da tarefa, já que o sol se encarrega do resto. Mas se a semi-gratuidade nos leva a rechaçar a concorrência, como é que a gratuidade total vos levaria a admitir a concorrência? Ou vós não sois lógicos, ou deveis, ao rejeitar a semi-gratuidade por considerá-la nociva ao trabalho nacional, rejeitar com mais razão e com 2 vezes mais zelo a gratuidade total. E, ainda mais, quando um produto, seja ele carvão, ferro, trigo ou tecido, nos vem de fora e, por conseguinte, nós o adquirimos com menos esforço do que se tivéssemos de produzi-lo nós mesmos. A diferença está no fato de ser ele um dom gratuito que nos é concedido. Esse dom será mais ou menos considerável. Quanto maior ou menor for esta diferença, esta será de 1/4, da metade ou, de 3/4 do valor do produto. Se o estrangeiro nos pedir somente 3/4, a metade ou 1/4 como pagamento, ela será totalmente nula. Se o doador, como faz o sol com relação à luz, não nos pedir nada, a questão, e nós aproveitamos para formalizá-la neste momento, está no fato de se saber se vós quereis para a França o benefício do consumo gratuito ou as pretensas vantagens da produção onerosa. Escolhei, mas sede lógicos, pois enquanto rejeitardes, como o fazeis presentemente, o carvão de pedra, o ferro, o trigo, os tecidos estrangeiros, pelo fato de seu preço aproximar-se de zero, que incoerência não seria então admitir a luz do sol, cujo preço é zero durante todo o dia,